E eu converso agora com o novo comandante do Comando de Policiamento do Interior 1, o coronel Dinael Carlos Martins, que assume o cargo com a saída do coronel José Eduardo Stanelles. Muito obrigado pela entrevista, coronel. O senhor assume o comando do CPI em um momento delicado, que é a pandemia de coronavírus. Nesse sentido, como tem sido a atuação da Polícia Militar para a gente preservar não só a saúde dos militares, mas da população, e ainda um ponto muito importante, que é manter a segurança? É uma boa pergunta, né? Eu agradeço a recepção na cidade, fui muito bem recebido pelas pessoas, pelos meus profissionais da área de segurança aqui da região. O coronavírus traz uma nova realidade para nós, que nós não estávamos preparados para isso. Ninguém estava, o mundo não estava preparado. Mas a Polícia Militar, ela logo no início, percebendo a gravidade, ela já estabeleceu protocolos de procedimento de atuação, como atuar em cada circunstância, suspeito, não suspeito, confirmado, uma morte confirmada com um infectado. Então, nós temos todos os protocolos de como o policial agir. A partir disso também nós adotamos toda a sistemática de limpeza constante das viaturas, limpeza constante dos nossos equipamentos, equipamentos protegidos com plástico para você fazer a limpeza constante. Qual a ideia? Nós não podemos que nós não queremos que a nossa tropa se contamine e se afaste. E aí nós perdemos o potencial de trabalho e ajuda as pessoas. Então é essa a ideia. E em relação à atuação com a sociedade, com as pessoas, a nossa equipe vai aos lugares de aglomeração, transmite mensagens pelo rádio da viatura, conversa com as pessoas mantendo aquele distanciamento social, usando máscara e luvas quando for ter um contato com as pessoas, né, no sentido de que se o policial estiver contaminado, ele não contamine ninguém. Primeira coisa, primeira preocupação. Segunda preocupação, que se alguém estiver contaminado, o policial não se contamine. Então essa troca, né? Acho que é interessante isso. A pandemia, ela é um momento grave e sério, mas ela traz uma percepção que nós perdemos ao longo do tempo. A percepção de que nós somos seres sociais, vivemos em comunidade. E nós que vivemos em comunidade, devemos nos respeitar um ao outro. E nós que vivemos em comunidade e dependemos sim um do outro, devemos respeitar o espaço do outro. E a partir disso, dessa nova consciência social, esperamos que nossa sociedade saia fortalecida dessa crise. Coronel, acho que a grande apreensão é porque muitas pessoas questionaram porque alguns serviços suspenderam as atividades, né? E a gente sabe que segurança é um serviço que não pode parar, né? Então, nesse sentido, até mesmo para tranquilizar a população, o serviço, as ações da polícia continuam, né, sem parar, né? 100%. Todas as nossas atividades, 100% focada, é lógico, alguns ajustes por conta de segurança mesmo dos profissionais, mas todo o nosso efetivo está na rua, reforçado, por vezes, quando há necessidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, em todos os locais, principalmente onde os locais, o comércio está fechado, mas a gente sabe que pode ter um furto, um arrombamento, então à noite nós continuamos patrulhando esses locais onde há necessidade de uma maior vigilância. Então nós temos mantido a nossa atividade, que é essencial, sempre é, e agora ainda mais, sempre focada nesses pontos críticos que podem haver alguma problemática criminal. Acredito que o coronavírus seja até um desafio, né? E nesse sentido, quais outros desafios ou quais os principais desafios que o senhor poderia apontar agora que está no comando aqui do policiamento da nossa região? É uma região muito importante do estado, uma complexa, com várias nuances, né? A gente estava conversando, quando chega você vai tomando pé das coisas e fala, mas então verão você está tranquilo? Não, eu tenho operação verão. Então no inverno eu estou tranquilo? Não, eu tenho operação inverno. Então entre um e o outro eu estou tranquilo? Não, tem aí a questão
do turismo religioso que se estende por um longo período do ano. Então, eu acho que não estarei tranquilo em nenhum momento do ano. São as peculiaridades, né? Uma região complexa. Você tem uma região altamente densa, populacional, você tem uma região que é altamente tecnológica, você tem uma região que é um polo atrativo de investimentos, né? Uma região importante do estado, com grandes empresas, com uma economia muito forte. Então, tudo isso são desafios. Outros desafios, manter o padrão de qualidade dos meus comandantes, grandes comandantes que passaram por aqui. Né? Eu fico feliz porque mudou o comandante, mas a tropa que nós temos, as pessoas que já trabalham aqui, os profissionais que conhecem muito bem a área e já atuam ao longo do tempo, profissionais que têm trazido essa tendência de queda nos indicadores criminais. Então, dar continuidade ao trabalho deles, né? E implementar as coisas que nós entendemos que podem ser ajustadas e melhoradas. Você falou um pouco do trabalho, né? Acho que dos profissionais que estão à frente aqui da segurança, você destacou isso. Nesse ponto, como que o senhor avalia justamente a atuação da Polícia Militar aqui na região, né? Toda a região do Vale? Nós percebemos a atuação, por exemplo, contra o tráfico de drogas. Nós já tivemos esse ano mais de 500 quilos de drogas apreendidas. Então, é uma atuação forte. A apreensão de armas. Nós tivemos mais de 260 armas apreendidas na região esse ano. Então, a prisão de infratores continua aumentando. Recuperação de veículos, mais de 400 veículos apreendidos, recuperados, que foram furtados. Então, são números que desmontam a pujança e a força da polícia, que está atuando nos principais pontos. Mas qual a importância de apreender uma arma? Importantíssima. Uma arma pode matar uma pessoa. E se nós objetivamos derrubar o número de homicídios, a apreensão de armas é importante. O tráfico de drogas aumenta a possibilidade de violência entre as pessoas. O usuário se torna mais violento. Isso é estatística, é médico, é clínico, não é minha palavra, é real. O uso de drogas e quem convive com as pessoas que, infelizmente, sofrem desse mal, elas sabem que há essa possibilidade de aumento de violência. Então, a nossa atuação focada naquilo que pode, de algum modo, fazer com que os índices cada vez sejam melhores, que a nossa comunidade seja uma comunidade de paz. Coronel, você falou um pouco sobre esses índices, né? E também o trabalho que a polícia vem realizando. Mas um ponto que é muito questionado aqui na nossa região, que a região é até colocada como uma das regiões mais violentas do nosso estado, né? Ainda sobre esse aspecto, o que o senhor acredita que é preciso fazer para a gente alterar essa realidade, quem sabe cair com esse estigma, né, de que a região do Vale é uma das regiões mais violentas? Eu tenho sido confrontado com essa perspectiva da própria sociedade da região e ela é reforçada com os números, né? Apesar de que nós, do ano de 2019 para cá, nós estamos com uma tendência de queda nesses números. É difícil você falar assim, nossa, é uma região mais violenta do estado, mas nós vivemos no estado mais seguro do país, com os melhores índices de homicídios do país, índices melhores, inclusive, do que cidades americanas, do que outros países. Nossos índices de São Paulo são, na questão dos homicídios, são índices internacionalmente reconhecidos como seguros. Lógico que ainda temos muito caminho para a gente atingir os primeiros índices dos países primeiro mundo, né? Mas também temos que progredir em outras políticas públicas, não só de segurança. Temos que melhorar a questão da nossa educação, melhorar a questão da distribuição de renda. Então, tem vários fatores que não são diretamente ligados à criminalidade que influenciam nessa situação de insegurança. E, às vezes, o reforço da ideia mesmo de nós vivemos numa região muito perigosa, muito violenta, reforça a ideia para as pessoas de que elas devem resolver os seus problemas de maneira violenta. Então, nós precisamos, às vezes, tomar cuidado em não reforçar uma ideia e
a segurança pública, a própria Constituição da República fala que é um dever do Estado, o Estado deve promovê-lo, mas ela é uma obrigação de todos. Todos nós, uma sociedade ela só será uma sociedade calma, uma sociedade não violenta, quando toda a sociedade se imbuir do papel que tem de produzir uma cultura de paz. Ou seja, todos participarem, Participarem, buscar soluções de paz. Às vezes, quando eu me enfureço, né, que é normal, nós somos humanos, me iro, eu devo conter a minha ira e buscar a solução buscar a paz dentro de mim e resolver o problema de uma maneira calma, de uma maneira sem violência. E às vezes nós nos deixamos levar por isso. Então vejam que é complexo, a polícia tem o seu papel, mas ela não é o único ator, né? Nós devemos buscar soluções, buscar onde estão os problemas e aí atuar na fonte, na causa dos problemas. Um exemplo muito claro e interessante para nós é a violência doméstica. Alguns estados já buscam, alguns estudos buscam, né, atuar na causa, que seria o homem, né? Como ele resolveu seus conflitos sem agredir a esposa, agredir a companheira. Então, a justiça restaurativa, né, onde ele consegue tratar a causa. Então, veja que é uma solução, às vezes, de um acompanhamento social, um acompanhamento psicológico, às vezes uma ajuda financeira, né, que vai fazer com que tire os elementos que provoquem a violência, que é a consequência. Então, às vezes, trabalhar na causa, né, prevenção primária. Então, nós temos, aí entra a vigilância solidária, a vizinhança solidária, entra o nosso PROERD, que trabalha nas causas de combate ao uso de droga, e aí temos a própria sociedade, através das igrejas, a gente vê aí das comunidades, dos consegues. Então tem vários elementos sociais que podem sim contribuir para mudar essa estatística. Ou seja, a participação da polícia aí na sociedade, né? Você tem buscado também integrar cada vez mais a população. Você citou aí a questão do PROERD, né? A gente vê a questão das drogas, o apoio nas escolas, né? A vizinhança solidária aí com a comunidade, as instituições públicas também. Vocês buscam integrar cada vez mais, ou seja, para que a gente tenha essa segurança, ou seja, essa ação participativa? Sim, não há como exercer polícia sem a participação da sociedade. A comunidade é um elemento essencial, porque ela conhece a sua vizinhança, conhece a sua região, conhece seus problemas e ela traz esses problemas para nós. Às vezes, quando é uma questão mais séria, pode ser através do 181, uma denúncia anônima, traz as suas demandas através dos consegues, a vizinhança solidária, vizinhança solidária, ela acaba colaborando, assim, um ajudando o outro e trazendo elementos, né? Nós também estamos trabalhando na implementação do programa da vizinhança solidária escolar, né, que é um trabalho voltado com a integração da ronda escolar, a comunidade escolar, diretores, trabalhadores da escola, professores, alunos, a própria vizinhança no entorno da escola, trazer mais segurança para as escolas. Então, esse trabalho comunitário, né, a participação, essa integração Estado-município, que é importante, essa atuação em conjunta com o Departamento de Trânsito Municipal, os órgãos relacionados às posturas municipais, a atuação em conjunto com a polícia, tudo isso reforça a ideia de que juntos os vários poderes, né, a própria Câmara Municipal, com a atuação dela, com as programas, aprovando leis que favoreçam essa atuação conjunta, que dê empoderamento aos órgãos municipais para atuar de uma maneira focada. E a gente percebe que isso tem dado resultado, né, Coronel? Resultado. Nunca
nunca é só um ente, não somos só nós que somos os causadores dos problemas, mas também não somos só nós que somos a solução do problema. É um conjunto de órgãos, um conjunto de pessoas focadas nesse objetivo é que vai trazer as melhores soluções. Coronel, o senhor falou, a gente colocou alguns pontos aqui sobre peculiaridades da nossa região. O senhor, inclusive, citou a questão das operações verão, operações inverno. Tem uma outra peculiaridade que eu queria colocar, que é o ponto de que nossa região, São José, por exemplo, é cortada pela Dutra. E a gente tem, né, o eixo Rio-São Paulo, uma das principais capitais do país. Você acredita que essa peculiaridade também de ser cortada por essa rodovia que liga as duas principais capitais da cidade é também um fator que pode, de certa forma, propiciar a criminalidade? Eu acredito que a própria cidade e a região se fortaleceu com a presença dessa rodovia. Por quê? Antes dela trazer a criminalidade, ela traz riqueza, muita riqueza para a região. Torna a região um polo importante. Então, grandes empresas se estabelecem nesse meio porque ela é um polo de distribuição tanto para a capital de São Paulo como capital do Rio de Janeiro. Então, antes disso, antes do problema da criminalidade, você traz os recursos, traz o empoderamento, traz a riqueza, que a região é uma região rica. É lógico que, se é uma região rica, você tem, se uma grande parte do PIB passa por aqui, você vai também atrair a criminalidade, né, que vai atrás do dinheiro, de onde ele consegue tirar o dinheiro e praticar os furtos, os roubos. Há essa consequência, né? Então, eu acho que há sim uma influência importante, mas, como eu disse antes, acho que nós temos como sociedade condições de fazer prevalecer o principal, que é o bem que essa rodovia traz para a região, que é o empoderamento, o fortalecimento da economia da região. Agora, trazendo o foco mais para o local mesmo, tem uma reclamação muito grande aqui em São José, por parte dos moradores e das próprias instituições, também entidades, que é a questão dos fluxos, né? Inclusive, a gente está num momento de pandemia, reforçado aí na questão do isolamento social, e tem tido reclamações de ocorrências de fluxo, principalmente ali a gente vê no eixo da região sul, né? O que o senhor acredita que tem que ser feito, ou qual está sendo o papel da polícia para tentar conter esses fluxos, como a gente falou, além de ser uma reclamação para a população, no sentido de desordem, e é também um problema, neste momento, de saúde pública, né? Inicialmente, eu queria consultar você, cidadão, ter essa preocupação. Realmente, nós estamos vivendo um momento crítico e a possibilidade dessa pandemia se estender e se reunir em aglomerações é altamente perigoso. Então, a primeira preocupação nossa para você que participa, não participe. Você está colocando a sua vida em risco, não só a sua vida em risco, das pessoas que você ama, dos seus familiares, pessoas idosas que você pode ter contato, pessoas com doenças. Então, primeira, consciência social. Isso é a primeira preocupação que nós temos, mas nós temos atuado. Esse final de semana mesmo teve um fluxo e nós recolhemos 13 motocicletas, fizemos 32 autuações, então vamos continuar atuando. Qual que é a ideia? Uma atuação conjunta entre a prefeitura com os órgãos de fiscalização de posturas, fiscalização de trânsito, guarda municipal, a polícia militar em conjunto. A ideia é locais conhecidos, nós já fazemos a ocupação antes, nos postamos, havendo a notícia, nós migramos esse contingente para esse local que está tendo fluxo e acabamos que nessa ocorrência, por exemplo, houve 13 veículos apreendidos. E vamos continuar com essa atuação mais forte no sentido de que a ideia é o veículo que está lá promovendo o som fora dos limites aceitáveis e provocando
desarmonia social, nós vamos atuar. Nossa operação Paz e Proteção continua firme, forte, e o objetivo primeiro é que não aconteça, né? O respeito mútuo. Mas acontecendo, a polícia vai continuar atuando forte nesse sentido. Na questão da prevenção, ou seja, mesmo que a polícia não seja informada, né, sobre um fluxo que está acontecendo, há também, de certa forma, rondas, trabalhos para prevenir? Sim, nós já fazemos uma prevenção, já ocupamos o local, por exemplo, o local conhecido de fluxo. Nós já ocupamos o local anteriormente para evitar a ocorrência. E normalmente mas hoje com WhatsApp, muita informação rápida, eles facilmente se mobilizam para outro lugar. Mas aí a polícia também, essa operação é volante, ela não monta um negócio engessado. A polícia ela é articulada, dinâmica. Mudou o lugar, nós mudamos também a nossa operação. A ideia é ocupar antes para evitar que aconteça. Mas se mudar, a gente vai. E aí tem uma atuação, já não é mais de prevenção, uma atuação de repressão imediata. Coronel, achei muito importante um ponto que você tocou nessa questão de integrar a sociedade na participação dessa questão da segurança. São José dos Campos tem um programa que integra a polícia, mas também com as instituições de poder, aqui na cidade, instituições públicas, na verdade, que é o São José Unida, que existe desde 2017. Eu queria que o senhor falasse, de certa forma, sobre como que você avalia esse programa e a importância dele. Não, é extremamente importante. Nós temos que ter essa consciência de que é a sociedade, é a comunidade como um todo que vai resolver. E nós que estamos no poder público somos representantes, somos empoderados por essas pessoas para resolver os problemas que elas nos trazem. Então, há uma confluência, tem questões que é exclusiva de polícia, mas tem questões que é exclusiva do município, tem questões que são congêneres, que há necessidade de participação de ambos as esferas de poder. Então, essa integração vai nos trazendo, focando nos papéis de cada um na sua área de atribuição, mas o trabalho conjunto, harmônico, coordenado, ele vai trazendo resultados. E vai trazendo para nós a ideia de onde o município pode investir em segurança, onde o município pode aplicar os recursos para que, fazendo o papel que é do município, contribuir com a Polícia Militar para que ela possa exercer o seu papel. Então, essa harmonia é a esperada, é a desejada e traz resultados. Certamente, acredito eu que, pelos números que a gente vê, já houve frutos. Né? E cada dinheiro investido, né, na prevenção, a gente economiza muito em dinheiro em repressão. Coronel, para fechar, a gente sabe que segurança é um dos pontos, acho que, de maior preocupação, um dos pontos, né, de maior preocupação, acho que, das autoridades e da população como um todo. Então, qual o recado que você deixaria para os moradores, para toda a região, no sentido da garantia e da promoção da segurança aqui na nossa região, na nossa cidade? Primeiro, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é a força pública do seu estado. Ela é um órgão que está imbuído da sua segurança. Ela tem toda a sua formação, toda a sua estruturação, todo o seu planejamento. Os nossos programas de policiamento são todos voltados com um fim só: tornar você mais seguro. Então, confie na sua polícia. Acredite que a sua polícia vai atuar de modo a garantir a sua segurança. Nós temos uma atuação conjunta com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Ministério Público, com as prefeituras, com as guardas municipais. Todos nós integrados podemos sim enfrentar a criminalidade, trazer a segurança que você tanto almeja. Entenda que você mora no estado mais seguro do país, né? Com os melhores índices de segurança, inclusive na questão da criminalidade violenta. Então, o Estado tem atuado, a polícia tem atuado, tem se integrado, tem buscado nos equipamentos de inteligência
nas informações, que aí você como comunidade pode, atuando no Conseg, atuando com a vizinhança solidária, atuando com informações, passando as informações através do Disque 181, que você passa para nós alguma atuação criminosa que você tem conhecimento e não queira se identificar, você é anônimo. Então, a participação da comunidade, mas eu acho que nós, como todos, como a sociedade como um todo, nós principalmente temos que promover essa cultura de paz, promover uma cultura de cidadania, de respeito mútuo, de respeito ao próximo, de respeito às diferenças, de respeito aos mais vulneráveis, às mulheres e às crianças, aos idosos. Então nós temos ainda que caminhar um pouco ainda nessa cultura de cidadania, que outras sociedades já alcançaram um patamar mais avançado que a gente. Então, não é só a polícia, somos todos nós, cada um de nós individualmente, cada um de nós nos nossos atos do dia a dia. Nós devemos pensar, o que eu posso fazer para promover a paz? Aí sim, nós teremos uma sociedade grande, uma sociedade segura e uma sociedade fraterna, que é o que nós queremos para São José e toda a região do Vale do Paraíba. Coronel, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí à frente do comando do CPI-1 e a gente fica por aqui.